Fala, galera aqui do Projeto Online com Deus. Olha, eu já estou com saudade de todos vocês essa semana estudando o tema da lição A Última Tirania. Sexta-feira chegou, o último tema da lição, e hoje é a imagem da besta. E aí, Luan, como você está? Você já tá se despedindo, então eu tô ficando triste. Poxa. Calma, ainda tem mais duas perguntas aqui pra gente conversar. Você gosta de antecipar a tristeza? Calma aí. Não, vamos aproveitar. Olha só, qual foi o resultado da igreja se afastar da simplicidade do evangelho? Ela meio que traz de volta aqui o que nós conversamos ontem, que a gente estava conversando sobre a questão de cristãos acabarem perseguindo outros cristãos, de exemplos na história. Você comentou sobre os jesuítas, que eram realmente cristãos que chegaram aqui e fizeram fuzuê no Brasil. O que você acha sobre essa pergunta, hein? Então, existe até um comentário aqui no início da lição, falando que a igreja primitiva ela acabou se afastando, dos princípios do evangelho bíblico. Então, ela se afastou da verdade do evangelho e passou a aceitar ritos e costumes pagãos. E isso fez com que eles perdessem também a influência do Espírito Santo e do poder de Deus. Uhum. Você vê, Então, até a própria igreja primitiva sofreu com esse negócio aí. Então, gente, esses exemplos aí que são ruins na história, a gente tem que, Patrícia, parar, analisar e não fazer os mesmos erros. Porque a gente continuar fazendo erro, não adianta, E é interessante você falar sobre isso, Porque vamos pensar, qual foi o erro que eles cometeram? Se afastar do evangelho bíblico. E hoje, muitas vezes a gente vê pessoas que se denominam cristãos, que frequentam uma igreja, mas que só usam sua Bíblia na igreja, que não conhecem o conteúdo que tem aqui dentro, que estudam a Bíblia, ou melhor, que não estudam a Bíblia, ou que a leem de forma banal, Então, o segredo para não cometer o mesmo erro é estudar a palavra de Deus, é buscar o estudo da palavra e a sua compreensão através da oração, pedindo o poder do Espírito Santo, Não se negar a conhecer a palavra de Deus. Eu posso contar um testemunho, Luan? Ótimo, pode fazer. Posso? Olha, eu me lembro, quando eu me tornei adventista, eu tinha... Eu tinha 13 anos, estava chegando aos 14 já. Nova. E eu trabalhava numa casa de um casal adventista, que me acolheram muito bem, mas eu professava uma fé cristã de uma outra denominação. Certo. Então, um dia, um membro da igreja adventista, a casa onde eu trabalhava era próxima à igreja do bairro, e eu conhecia todas as pessoas da igreja. E aí um membro chegou e falou assim: olha, você sabe que você está sendo sincera, você ama a Deus, mas você não está fazendo as coisas da forma como Ele pede. Deus pede para guardar o sábado, por exemplo, e você não guarda o sábado. Deus diz que nós não devemos comer carne de porco, mas você come. E aí eu fiquei tão indignada e tão brava com ele, que eu fui no quarto, peguei a minha Bíblia, e levei, coloquei nas mãos dele e falei assim: me prova. Eita, e poxa. Aí ele pegou, abriu os brava. textos eu tava brava. E aí ele leu os textos, e quando ele foi lendo os textos, eu fui assim mudando o meu semblante, E interessante, do meu lado tinha uma outra moça que também frequentava a mesma igreja que eu frequentava, que trabalhava comigo na mesma casa, e ela falou assim: Patrícia, não escuta o que ele está falando. Ele não está falando a verdade. E aí eu disse: como não? Se está na minha Bíblia. Caramba, e agora? Hein? E aí eu não pude me negar a ouvir aquela mensagem. A partir daquele dia eu decidi estudar a Bíblia. Foi lá no Ceará que aconteceu? Isso, foi no Ceará. Legal. Aí, a gente soube então a nossa história aí. Para complementar, bacana, minha amiga, sua história de conversão. Show de bola ela compartilhar isso conosco. Qual que é o verso, então, que nós temos para hoje aí, o primeiro? Então, nós temos aqui o verso de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Então, minha gente, vamos lá. Pois haverá tempo em que não suportarão a si a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo pelas suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos.
Isso é forte, coceira nos né? ouvidos é um negócio bacana, né? Ó, você acredita que eu fui ler no dicionário para me aprofundar nesse verso, né? Porque Paulo, ele usa em uma outra versão, a versão que eu li, ele usa a palavra comichão. Comichão? Comichão, que é o que provoca a coceira. E aí, eu fui analisar, né, e eu cheguei à seguinte conclusão, que as pessoas, elas querem ouvir aquilo que lhes traz, aquilo que lhe convém. Então, elas estão procurando doutrinas, elas estão procurando se adequar, ou melhor, vou voltar. Elas procuram lugares em que tudo está adequado a elas, né? Então, eu já ouvi pessoas falarem assim: eu vou na igreja tal, porque lá eu me sinto bem. Né? Então, essa coceira no ouvido que Paulo fala aí, é que as pessoas estão buscando ouvir apenas aquilo que lhe convém. E a mudança, como é que fica? Não acontece. Eita, aí é difícil, hein? E é justamente isso, minha amiga, que eu acho que também vai acontecer, né, nos finais dos tempos. O que Certamente. a gente conversou, né, sobre o que unirá as igrejas, e acho que é isso, porque às vezes a gente vê as pessoas enxergando as verdades bíblicas. Pô, legal, a verdade tá aqui. Deixa lá do outro lado, faz o que quer. O que adiantou ver o assunto? Não adiantou nada, não há transformação. Aí não adianta de nada, adianta. minha amiga. Pra finalizar, então, qual que é o último verso Olha aí? lá, vamos ler então Apocalipse 15, verso 3. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Minha amiga, as obras da besta, nós conversamos, que são obras, de certa forma, milagres, são maravilhosos, né? Vão chamar a atenção das pessoas. Mas as obras do nosso Criador, que é o Cordeiro, são indescritíveis. Tem alguma coisa a dizer a mais ou não? Olha, o que eu posso dizer, Luan, é que nós precisamos realmente buscar a verdade. Jesus, ele se intitula como a verdade, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também diz que a verdade se encontra em sua palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A única forma de nós nos libertarmos do engano dos últimos dias, né, do engano da besta, é conhecendo a verdade. Então eu convido, Luan, todos os nossos internautas, aqueles que acompanharam as lições dessa semana, que passem a estudar a Bíblia com um propósito firme, buscando a Deus, né, pedindo: Senhor, eu quero me preparar para esses dias, porque eu não quero ser enganado pela besta, seus falsos milagres, pelas suas atitudes. Eu quero mesmo seguir a Cristo, eu quero estar no céu com Ele. É isso aí, então deixe de ser besta e siga o Cordeiro. Deixe de ser besta, deixa a besta de lado e siga o Cordeiro. Minha amiga, e aí, curtiu os momentos que passamos juntos? Luan, foi maravilhoso, quero agradecer primeiro a sua mãe, Alcenira, pelo convite, pela indicação. Agradecer a você por essa semana. Eu vou te contar uma coisa. Tô passando por um momento difícil na vida e eu precisava de alguma coisa que me desse um frio na barriga. Oh, que bom, hein? E estar aqui com vocês... E calor também, né? E calor também. Estar aqui com vocês foi uma sensação maravilhosa, sabe? De fazer algo que eu não tinha feito ainda, né? Algo novo. E essa sensaçãozinha de frio na barriga, sabe? Muito bom. Gostei muito. Galera, a nossa amiga aqui trouxe a filha dela. Uma das filhas é um pouco tímida, não vai querer participar aqui conosco. Chama ela lá. Mas ela vai ficar... Vem aqui, a Judy. Ela vai aparecer aqui pra vocês aqui. Sobe aqui com a gente. Vem. Essa é a minha pequena princesa, Judy. Dá um tchauzinho ali pra câmera lá, pessoal. Lá. Então, minha amiga, juntos vamos fazer então a despedida do vídeo. Dá a lição pra ela aí, pra ela fazer. Faz assim, ó, lá pra câmera no final. Então, a Patrícia, nos despedimos aqui e nos encontramos no vídeo da próxima semana para finalizar e continuar conversando sobre esse tema maravilhoso.